preciso da ajuda dos irmãos, minha voz também já não está muito boa. Então, quanto mais próximos os irmãos puderem sentar, melhor vai ser. 15º dia, os que ministram na célula. Amém? Página 187. Aqueles que servem o pão na casa de Deus precisam ter um caráter aprovado. No Velho Testamento, Deus separou os levitas para fazerem a sua obra. Todo o cuidado da casa de Deus foi delegado a eles, mas nem todo levita estava qualificado para servir. O Senhor diz que alguns defeitos não poderiam ser tolerados. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corpo ovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna ou impigem, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Amém? Nós precisamos ter clareza e revelação daqueles que ministram na casa do Senhor, daqueles que são líderes na casa do Senhor. Evidentemente, esses defeitos físicos são símbolos daqueles que eventualmente podemos ter em nosso caráter, pois o sacerdote levítico era apenas uma sombra da realidade que temos hoje no Novo Testamento, no qual todos somos sacerdotes diante de Deus. Eu creio nisso, querido. Deus tem levantado a Hebron como uma igreja de vencedores. E nós temos que ter essa característica no nosso coração, que nós podemos viver dessa forma, que a palavra de Deus tem nos citado aqui. Lá embaixo, em nossos dias, no desejo honesto de expandirmos a obra e multiplicarmos células, temos deixado de lado qualificações básicas, imprescindíveis a qualquer líder de célula que deseja servir a Deus de forma produtiva em sua casa. E às vezes, no ímpeto de querer ver a obra de Deus avançar, muitos, com essas qualificações, querem entrar nesse meio também. Nós precisamos atentar para cada uma delas, a realidade de cada um, para que o Senhor possa nos dar clareza, que não são esses que Ele quer. O Senhor quer homens e mulheres com seu caráter aprovado, dispostos a fazer a obra do Senhor com qualidade. Amém? O cego. Onde não há visão, o povo se corrompe. E nós sabemos que a responsabilidade do líder de célula trazer a direção e a visão que Deus tem dado para a igreja local. Eu penso que no nosso meio ninguém quer ser dirigido por um cego. Não um cego, mas um cego espiritual. Um cego que não enxerga além do seu nariz, que não percebe com clareza aquilo que Deus quer fazer. Nós temos percebido que muitos estão dessa forma e não enxergam o projeto de Deus para a vida da igreja. Não enxergam o desafio de Deus para a sua vida. Uma célula caótica é aquela em que as pessoas não entendem as práticas da igreja, nem seguem um trilho para o treinamento e crescimento. Não entendem que precisam levar as vidas para o encontro, não entendem que precisam matricular elas no curso de maturidade, não entendem que precisa batizar, que precisa fazer o anjo da guarda, que precisa consolidar. Não entendem que o novo convertido, nos seus primeiros meses de vida cristã, como recém-nascido, precisa ser cuidado. Já imaginou o Davi, se quando a Valéria tivesse ganhado ele, tivesse largado lá de qualquer jeito? Né? Não estava aí esse foguete que ele é hoje. Não tinha passado o primeiro mês. Porque precisa ser alimentado, precisa ter suas fraldas trocadas, precisa ser selado.
com todo o carinho que o Senhor tem para cada um de nós. E o cego não enxerga isso. Mas glória a Deus que nós vemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Evidentemente, esses defeitos físicos são simples daqueles, lá do outro lado. O líder deve conhecer a Deus e também aquilo que ele deseja fazer. O líder precisa saber disso. Pode até não saber como vai ser, mas sabe para onde Deus vai levar. Nós temos clareza disso. Esse ano nós vamos terminar. Já não são 10 mais, né, pastor? Já são 11. Já são 11. Né? Pastor Cláudio sabia para onde Deus queria levá-lo. A forma, Deus está trazendo no coração dele durante esse tempo, durante esse processo. E parece que quanto mais próximo vai chegando, mais clareza vai trazendo. Por quê? Porque nós não estamos no meio de uma liderança cega, mas uma liderança que enxerga a vontade do Senhor, amém? Qual é a sua visão de igreja? Você tem tido revelação daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida? Nós o fazemos, página 190, nós o fazemos porque temos uma convicção e também uma visão de como a igreja deveria ser. O Senhor tem trazido isso ao nosso coração. Nós temos essa visão clara, nós temos a disposição clara no nosso coração. O que é igreja tem que estar implícito no nosso coração, tem que ser a vontade clara daquilo que nós vivemos. Líderes que não enxergam o mundo do Espírito, que não conhecem a Deus e nem têm a visão da obra da igreja, que são cegos, não são úteis para Deus. Glória a Deus que todos nós enxergamos, então nós somos úteis para o Senhor. Nossa visão espiritual poderá ser afetada por 3 coisas distintas: foco, desejo e atitude. O foco significa que olhamos uma coisa de cada vez. Nós temos que estar focados naquilo. Sabe aquele que fica dando tiro para tudo quanto é lado e não acerta nada? Qual que é o seu foco? O seu foco é ganhar aquela vida para Jesus. Você tem que bombardear ele de oração. Você tem que desejar ardentemente no seu espírito que aquela pessoa se converta. Se tentarmos focalizar as coisas desse mundo e ao mesmo tempo as coisas do céu, fatalmente cairemos. Fatalmente. A segunda coisa que afeta a nossa visão espiritual é o desejo do coração. Visão é o desejo ardente de nosso coração. A nossa visão é aquilo que nos impulsiona. O Senhor nos mostra que não devemos direcionar o nosso desejo para as coisas. Não devemos, querido. Nós não devemos desejar as coisas. Nós não devemos desejar o próprio Deus. Nós devemos buscar aquilo que é o foco dele para cada um de nós. O terceiro fator é a atitude. A atitude é a maneira como você vê as coisas. Como você vê os membros das suas células. São joias preciosas que o Senhor lhe confiou para cuidar, ou um monte de problemas para atazaná-los. Você os vê como joias preciosas, o Senhor lhe dará mais, porque Ele só dá coisas boas. Mas se você os vê como problema, Deus vai tirá-los de você, porque Ele não quer acrescentar problemas à sua vida. Sabe? Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de olhar para cada uma das vidas que está à nossa volta e saber que são joias, mas que precisam ser lapidadas. E você foi chamado para ser esse ourive, que vai trabalhar na vida de cada um e vai desenvolver o potencial de Deus nas suas vidas. E vai fazer com que cada um, o mais simples, o mais problemático que seja, pode se tornar um grande homem de Deus. Amém? O que tem belinda no olho? A belinda é uma mancha na córnea do olho. Ela impede que a pessoa veja com clareza. Me lembro que uma época eu tive um problema desse no meu olho. Né? O pastor Márcio estava pegando meu pé. Pastor, olha o olho dele. Né? A gente tem uma visão plura das coisas, enxergava. Não, pastor, já tirou tudo. Eu falei para o médico, não tem nada do outro lado. Não, se tiver, corta também. Né? E a gente não enxerga com clareza. De vez em quando você olha, o foco fica aquela coisa embaçada. Você perde a nitidez, você não tem o sentido que você está vendo. Você olha o Wilton assim e fala, parece que ele está mais feinho um pouquinho, né? Então, todo líder de célula precisa ter uma percepção clara e preciosa da visão da igreja. Se tem belinda no seu olho, arranca, tira, para que você possa...